Técnica vocal. Quantas existem? Para que servem? Qual eu escolho? Essa resposta vale muito, 1 milhão de euros. Às vezes até mesmo uma carreira inteira. Fique atento nesse vídeo que você vai entender quais são os fundamentos que qualquer técnica precisa te dar com facilidade. Roda a vinheta! Borogodó, o Borogodó da Voz. Olá, eu me chamo Adriano de Sidney e seja bem-vindo ao canal O Borogodó da Voz. Técnica vocal. Existem 4 técnicas para o canto lírico que, se você é cantor lírico, tem que conhecer e entender. Que é a técnica vocal da escola italiana, da escola francesa, da escola germânica e da escola inglesa. Para a voz popular também existem algumas técnicas muito conhecidas. Nós temos o Mixed Voice, nós temos o Speech Level Singing, o ensino da voz pela fisiologia muscular e nós temos o Belting. O que toda técnica vocal precisa estruturar bem para você é o entendimento de que a sua voz é o resultado combinado de 3 fundamentos básicos. O primeiro fundamento é a respiração. O segundo fundamento é o seu instrumento propriamente dito, a laringe, os seus músculos vocais. O terceiro fundamento, ressonadores. A sua faringe, garganta, a sua boca, o seu nariz. Existe uma postura respiratória ideal para cantar? Depende. Se você é um cantor lírico de ópera que precisa utilizar a sua voz na capacidade máxima de projeção e de ressonância, sim. Se você é um cantor popular que canta estilos vocais que exigem uma voz poderosa, música soul, música negra, música gritada, rock agudo, sim. Se você é um cantor que canta estilos de música intimista, bossa nova, jazz, talvez você não precise se preocupar tanto, talvez. A postura respiratória que eu adotei e que eu ensino e advogo para os meus alunos, independente do estilo vocal que eles querem cantar, se é música clássica, se é pop, se é rock, se é belting, combina 2 tipos de respiração, a respiração intercostal ou média e a respiração diafragmática, abdominal ou baixa. Se você perdeu o vídeo dos tipos de respirações que eu já expliquei, clica aqui nesse botão. Na técnica do belting contemporâneo, ela é chamada de suporte no floating. Suporte, na verdade, porque é uma palavra para evitar o conceito errôneo de apoio como força. No floating, porque o que consiste dizer este floating? É um termo também utilizado pela escola americana de canto. Significa dizer que quando você mantém as suas costelas abertas, tanto na inspiração quanto na expiração, você sente que as suas vísceras, os seus órgãos internos, principalmente aqui da região do epigástrio, estômago e alguns outros, parece que eles estão suspensos. Eles não são tão comprimidos. Adriano, se eu tenho muito ar agora, então eu posso fazer pressão e soprá-lo. Nunca! A ideia desse apoio é: eu vou fazer um som que se prolonga por 15 segundos ou até 20, porque o meu ar eu tenho muito e quando eu o sopro nos músculos vocais, ele sai com suavidade. Segundo fundamento importante da técnica vocal, a laringe. Dentro da laringe, mais ou menos quase atrás da região do pomo de Adão ou do gogó, estão os seus músculos vocais. Quando você inspira ou expira sem fazer som, esses músculos vocais estão abertos dessa forma dentro da sua garganta, da sua laringe. Quando você fala ou canta, esses músculos vocais fecham. O que é importante você entender destes músculos? Que as fibras destes músculos, vou fazer agora desse jeito, pensando na sua prega vocal, no seu músculo, as fibras desse músculo, elas se alongam, elas se contraem e elas se tonificam. Quando o nosso músculo vocal alonga, o que começa a acontecer é que o tom da nossa voz vai ficando mais agudo naturalmente. Porque, similar a uma corda de violão que ficou mais fina, quanto mais fina a corda de um violão é,
mais agudo o som ele emite. Mas quando o seu músculo vocal vai contraindo, o que acontece com o tom da sua voz naturalmente? Vai ficando mais grave. Para que este músculo alongue e contraia com rapidez, ele não pode estar endurecido. E este é o grande segredo para você ter uma tessitura vocal ampla. O músculo vocal se chama TA, tireoaritenoide. Esse músculo, quando ele se encontra para vibrar, essa região que se encontra, essa borda de contato, tem um formato. Quando o músculo está contraído, quando o músculo está encurtado, essa borda tende a ser mais gordinha. Ela está mais gordinha e ela encontra assim, ó, a onda mucosa vibrando com toda essa extensão do músculo. À medida que a sua voz vai ficando mais aguda, essa densidade vai diminuindo até que a sua voz muda. O seu músculo vocal, a borda do seu músculo vocal fica mais tênue. Este conceito de uma borda mais densa e de uma borda mais tênue corresponde ao conceito de registros. Então, o conceito que você entende de voz de cabeça, ou falsete, ou flauta, é essa borda tênue. E o que você entende como voz de peito, a borda densa. Terceiro fundamento da voz, ressonadores. Nós temos 3 ressonadores principais: cavidade oral, cavidade nasal e faringe. A faringe é o único ressonador posterior. Quando eu mudo o formato da minha faringe, o que acontece com a minha voz? Harmônicos mais graves são ressaltados, são ampliados. A cavidade oral e a cavidade nasal são ressonadores chamados anteriores. Eles puxam a sua voz para fora. Eles dão brilho para a sua voz. Que tipo de brilho? Simples, a cavidade oral, quando bem usada, dá um brilho que a gente chama de som aberto. E aí, tudo jóia? Como é que vocês estão? Beleza? Ai, que maravilha falar com vocês. A cavidade nasal, quando bem utilizada, dá um outro tipo de brilho que os americanos, tanto na técnica pop quanto na técnica do belting, chamam de twang. Quando você direciona a voz para a sua cavidade nasal e mantém a faringe e a boca fechada, o seu som fica hipernasal. Então essa voz, essa caricatura vocal, não é um som bonito. Da mesma forma que essa caricatura vocal da voz expandida na faringe também não é um som bonito, da mesma forma que essa voz expandida na cavidade oral também não é um som muito bonito. Todo mundo fala com uma combinação de proporções dessas 3 cavidades. E este é o grande segredo. Você pode mudar esta proporção para cantar MPB, para cantar jazz, para cantar pop, para cantar rock, para cantar ópera. Bem, este foi uma visão muito geral destes 3 fundamentos. Eu vou me aprofundar em cada um deles nos próximos vídeos. Curtiu esse vídeo? Então aperta o troféu joinha aí, por favor, porque é assim que o algoritmo, o robô do YouTube, entende que esse vídeo é importante e deve ser mostrado para mais pessoas. Além disso, que tal nos inscrever nesse canal agora? Vamos fazer comigo? Aperte o botão inscrever-se aqui embaixo. Isso! Agora, aperte o botão sininho que está do lado dele. O sininho, quando você aperta, aparecem 3 opções. Clica na primeira, todas. Resolvido. E vem cá, vamos compartilhar esse vídeo maravilhoso? Botão compartilhar para todos os seus contatos. Eu agradeço, o canal cresce e várias pessoas também têm acesso a este conteúdo de qualidade. Ou seja, todos nós crescemos. Tchau! Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.